Frederick W. H. Mears, poeta, ensaísta e psicólogo inglês, morreu em janeiro de 1901 aos 58 anos de idade. Durante mais de 30 anos, após momentosa conversa com o eminente professor Henry Sidgwick, dedicara-se com afinco à pesquisa dos fenômenos psíquicos. Seus principais estudos foram publicados nos Proceedings da SPR inglesa, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que ele ajudara a fundar em 1882. Sua obra-prima, contudo, é o livro Human Personality and its Survival After Bodily Death. A personalidade humana e sua sobrevivência à morte corporal. Publicação póstuma, na qual deixou testemunho de suas convicções obtidas em longos anos de experimentação com médiuns confiáveis e em colaboração com respeitáveis cientistas de seu tempo. Precisaríamos de mais espaço do que seria razoável utilizar-se em breve notícia como esta para examinar seu livro em maior profundidade, dado que a obra se tornou um clássico na literatura especializada, ainda que rejeitando conceitos necessários, como reencarnação, sustentada hoje por impressionante volume de depoimentos conclusivos. Era natural, pois, que logo após a sua morte, Mears tentasse comunicar-se com os vivos por meio dos mecanismos da mediunidade. Foi o que aconteceu, mesmo porque ele deixara em poder de Sir Oliver Lodge, em envelope lacrado, mensagem elaborada em 1891, da qual somente ele conhecia o teor, a fim de reproduzi-la do além. Por uma dessas enigmáticas ironias das circunstâncias, a experiência foi decepcionante, pois o texto recebido mediunicamente pela Sra. Verhal, com essa finalidade, nada tinha a ver com o conteúdo do envelope lacrado que Sir Oliver abriu para conferir em 1904. Talvez isso tenha sido até uma lição para Mears e para outros pesquisadores que desejam impor condições às quais o fenômeno mediúnico ou anímico não se acomoda. Caberia, contudo, à Sra. Sidgwick, viúva do ilustre professor que interessara Mears nesse tipo de pesquisa, obter em 1907, por intermédio da famosa Sra. Piper, provas satisfatórias da identidade de Mears. Novas e convincentes evidências foram conseguidas ainda pela Sra. Sidgwick em testes que se tornaram conhecidos como de correspondência cruzada. Consistiam tais experiências em transmitir um texto alternadamente por um e outro médium, sem que nenhum dos dois soubesse o que se passava com o outro. Proeza semelhante e em muito maior profundidade realizaram Chico Xavier e Valdo Vieira ao psicografarem alternadamente, em Pedro Leopoldo e em Uberaba, o texto do livro Evolução em Dois Mundos, de autoria de André Luiz. Até Frank Podmore, que se opunha, como também Mears, às práticas e à doutrina do espiritualismo, então em voga na Inglaterra, bem como as do espiritismo, admitiu publicamente que o testemunho de Mears, espírito, em 1908, por intermédio de G.B. Dort, era, no seu dizer, talvez, a mais forte evidência até agora obtida quanto à identidade do comunicante. Em suma, Frederick Mears conseguira convencer aos amigos e companheiros de estudo deixados na Terra que seu espírito continuava vivo no além. Não resta dúvida, porém, de que não lhe foi nada fácil a tarefa, o que ele próprio confessa. Algo semelhante aconteceria mais tarde com o famoso mágico Houdini, que combinou um código secreto com a esposa Beatriz e enfrentou dificuldades inesperadas para mandar o recado da sobrevivência. Muita gente até hoje não se convenceu da validade da sua demonstração. Houdini, contudo, não foi pesquisador imparcial e desapaixonado. Ao contrário, colocou todo o poder de sua inteligência e de seu prestígio na fútil esperança de destruir para sempre a confiança nos fenômenos psíquicos. As mais extensas comunicações de Mears foram recebidas por psicografia pela senhorita Geraldine Cummings em 3 etapas: 1924, 25, 1927 e 1931. Acham-se reunidas, 1931. Acham-se reunidas em livro intitulado The Road to
The Road to Immortality, que nos propomos a examinar neste pequeno estudo. A senhorita Cummings, conhecida e respeitada médium irlandesa, era filha do professor e médico Ashley Cummings e deixou obra própria e mediúnica. Temos de sua autoria a biografia de Somerville, 2 romances e algumas peças teatrais, além de meia dúzia de títulos no campo da pesquisa psíquica. Dos livros mediúnicos, destacam-se os notáveis Scripts of Cleophas, Os Escritos de Cleophas, uma série composta por 9 volumes sobre as origens do cristianismo que, segundo ela, teriam sido ditadas por Felipe, discípulo de Jesus. Especialistas no assunto se declararam impressionados pelo conhecimento que esses livros revelam da época a que se referem. Também isto poderá, eventualmente, ser objeto de outro comentário, de vez que disponho de alguns volumes da série Cleophas. Devo antecipar, contudo, que tenho sérias divergências doutrinárias com alguns aspectos das revelações filtradas por intermédio da competente senhorita Cummings. Isso, porém, é outro assunto. O certo é que Mears teve à sua disposição uma médium inteligente, culta, bem treinada e desinteressada, pois não exerceu profissionalmente suas faculdades. Sobre o processo mesmo da comunicação, Mears Espírito observa, por meio da senhorita Cummings, o seguinte: é muito difícil lidar deste lado com a mente do médium. Nós a impressionamos com a mensagem. Nunca atuamos diretamente sobre o cérebro do médium. Isto está fora de dúvida. A mente recebe a nossa mensagem e a envia ao cérebro. O cérebro é mero mecanismo. A mente é como cera macia que recebe nossos pensamentos na íntegra, mas fica incumbida de produzir as palavras a fim de vesti-los. É isso que torna tão difícil o processo da correspondência cruzada. Podemos conseguir a transmissão de um pensamento, mas as palavras reais dependerão largamente do conteúdo da mente, ou seja, em que termos o pensamento será expresso. Se tenho de enviar metade de uma sentença através de um médium e a outra metade por intermédio de outro, só posso enviar o mesmo pensamento com a sugestão de que parte dele seja transmitida por um médium e parte por outro. Comunicamos uma impressão à mente do médium. A mente recebe essa impressão de maneira curiosa. Ela tem de contribuir para a formação do corpo da mensagem, dado que fornecemos apenas o espírito dela. Em outras palavras, enviamos pensamentos e palavras, nas quais, usualmente, elas deverão ser expressos, mas as letras ou a maneira de escrever as palavras são retiradas da memória do médium. Às vezes, enviamos apenas o pensamento e a mente inconsciente do médium veste-o em palavras. O que acabamos de transcrever por tradução do inglês é típico das dificuldades encontradas na operação do mecanismo da mediunidade. O próprio texto, aliás, revela algo da natureza de tais dificuldades, como a demonstrar os problemas suscitados. É pobre, neste caso, o estilo do comunicante, que está longe do brilho de sua palavra escrita enquanto encarnado, a despeito de utilizar-se de médium dotada de excepcionais talentos e experiência. Como se pode observar, depois de dizer que apenas o pensamento é transmitido, cabendo ao médium vesti-lo com as palavras que entender adequadas, declara o espírito mais adiante que envia pensamentos e palavras, ficando o médium com a incumbência de formar as palavras com as letras que tenha em sua memória. O leitor atento fica com a impressão de ter ocorrido certa perturbação no processo, do que resultou ficar truncado e contraditório o pensamento do comunicante. De minha parte, não hesito em optar pela primeira afirmativa, a de que os espíritos apenas transmitem o pensamento, captado ao médium, cabendo ao médium, vesti-lo com palavras. Foi isso, precisamente, que disseram a Kardec os instrutores da codificação. Usaram até o mesmo verbo, vestir. Não é só essa a minha dúvida. Com todo o respeito por Mears e pela sua experimentada médium, discordo irreparavelmente da doutrina exposta em suas comunicações, como se pode ver a seguir. No seu entender, a alma jornadeia pelos seguintes planos:
o plano da matéria, o Hades ou estado intermediário, o plano da ilusão, o plano da cor, o plano da flama, o plano da luz, o além ou a intemporalidade. O primeiro deles seria o da existência na forma física, ou seja, material, tal como a conhece o ser humano. O segundo, o Hades, é o chamado plano astral, onde, segundo o espírito comunicante, o ser desencarnado vive as ilusões nutridas pelas imagens e recordações da vida terrena. Nesse ambiente, o desencarnado poderia ficar o tempo que desejasse. Viria em seguida o plano da cor, no qual a existência não é governada pelos sentidos, mas controlada pela mente. Não sei o que deseja ele dizer com isso. No plano da flama, o seguinte, de número 5, a alma se tornaria consciente do modelo que seu espírito está elaborando na tapeçaria da eternidade, bem como de toda a vida emocional das almas sustentadas pelo mesmo espírito. Este último aspecto precisa de uma explicação adicional. Mears, espírito, entende que os seres desencarnados se dividem em 3 categorias distintas: o homem-espírito, o homem-alma, o homem-animal. Acrescenta que tal classificação se expande num leque de muitas subdivisões, embora não as mencione. Acha também que as almas vivem em grupos, mas sem espírito próprio, ou seja, são ligadas a um só espírito comum a todo o grupo. Ao que parece, todo esse complexo e real sistema foi montado com a finalidade de descartar-se do incômodo problema da reencarnação que Mears, como alguns dos seus contemporâneos aqui na Terra, não conseguiu aceitar. Acha ele, por exemplo, que a pessoa ainda muito animalizada, depois de cansada da monotonia, sem objetivos do estado intermediário, a que ele chama de Hades, prefere voltar para a Terra a fim de renascer em outro corpo material, com o qual melhor possa gozar suas paixões e apetites grosseiros. Os demais seres, contudo, não precisariam disso, voltando à carne apenas se e quando o desejarem. Observamos, portanto, que sem conseguir descartar-se de todo da doutrina da reencarnação, o espírito comunicante reduz ao mínimo possível a importância dela. Mesmo assim, não parece satisfeito. Entende que as almas integram, como que encaixo, um único espírito e que não tem por isso um processo evolutivo sequencial. Para ele, umas herdam das outras as responsabilidades pelos atos praticados na existência vivida na Terra. Essa estranha doutrina é assim exposta por Mears, espírito. Uma alma que pertence ao grupo de que eu faço parte viveu uma vida durante a qual construiu para mim a moldura da minha vida terrena, viveu-a antes de eu passar pelas portas do nascimento. Dessa maneira, quando falo de meus ancestrais físicos, refiro-me àquelas almas ligadas ao mesmo espírito. Assim, o que os budistas chamam karma, que eu teria trazido de uma existência anterior, corresponde com muita frequência não ao de minha própria existência, mas ao da existência de uma alma que me antecedeu por muitos anos na Terra e deixou para mim uma espécie de modelo para a minha vida. Eu, por minha vez, teci um modelo para outra alma do meu grupo durante minha passagem terrena. Acha o manifestante que nunca mais voltará a reencarnar-se na Terra, mas uma nova alma, que não explica de onde vem, virá juntar-se ao grupo a que ele pertence e assumirá o tal modelo ou karma que ele, Mears, elaborou durante sua existência como encarnado. Em suma, uma confusa e esdrúxula teoria, sem o menor fundamento, sem apoio na experiência e nos fatos observados, apenas para fugir, ao que tudo indica, ao conceito nítido, claro e lógico proporcionado pelo encadeamento das vidas sucessivas. Ademais, uma teoria que reduz a zero o conceito universal e eminentemente ético da responsabilidade intransferível de cada um de nós pelos seus atos, dado que não apenas deixaríamos para outra alma os equívocos e acertos de uma existência, como prosseguiríamos assumindo características e compromissos alheios ao viver uma vida literalmente programada por outras almas que nos legam modelos achados de como deverá ser a nossa. Parece, contudo,
que por um momento ou dois o autor espiritual manifesta a sua própria insegurança no meio de todas essas teorias, ao declarar, como se lê na página 63. Não digo que a teoria que lhes ofereço seja a regra geral, mas sem dúvida é verdadeira no sentido de que resulta do que aprendi e experimentei. Aliás, em seu comentário inicial, à página 29, ele informa honestamente, mas não menos contraditoriamente, que estou, como você compreende, limitado ao que sei, limitado às minhas próprias experiências. Desse modo, somente posso tentar descrever a verdade tal como a percebo. Você me perdoe se pareço blasfemar ou estar percorrendo caminhos que outros já trilharam. Digo que sua observação é contraditória e até incongruente e acrescento, porque ao contraditório do que afirma, porque ao contrário do que afirma, o autor espiritual não se limita às suas próprias experiências ao descrever, à sua maneira, os estágios superiores em que a alma atingiria uma integração com a divindade, como se vê do que diz em relação ao sexto e sétimo estágios evolutivos. No sexto plano, segundo ele, a alma alcançaria uma concepção intelectual de todas as existências anteriores de seu grupo, bem como de toda a sua vida emocional dentro do seu corpo terreno ou alma terrena. O que quer dizer isso? Finalmente, alcançado o último estágio, o espírito e todas as almas que o integram fundem-se e passam para a mente suprema, imaginação de Deus, onde reside a concepção do todo, etc., etc. Não tenho o direito de duvidar de que o espírito de Frederick W.H. Mears se haja identificado satisfatoriamente em alguns dos vários testes promovidos com médiuns experimentados e reconhecidamente honestos. Sir Oliver Lodge menciona, no seu prefácio ao livro da senhorita Cummings, que Mears já esposava em vida a doutrina das almas grupo. É estranho, contudo, que a mente lúcida que produziu livros, como o clássico acerca da sobrevivência do ser, haja também escrito que ficou exposto, ainda há pouco, ainda mais após galgar o imponente patamar da experiência póstuma. É certo que o simples fenômeno da desencarnação não nos converte por um passe de mágica em sábios ou santos, mas Mears demonstrou, enquanto vivo na carne, extraordinária competência para trabalhar com ideias. Apesar de suas dificuldades com a doutrina da reencarnação, ele foi um homem brilhante, sempre interessado na busca da verdade e com a coragem suficiente para proclamá-la. Por que razões teria sobrevivido com ele à esdrúxula doutrina das almas grupo? Sua teoria é uma tapeçaria de fantasias, incompreensível em alguém que deixou na Terra um trabalho tão inteligente. Ou então, sua rejeição à doutrina da reencarnação tê-lo-ia cegado a ponto de levá-lo à elaboração da incrível teoria grupal apenas com o objetivo de propor uma alternativa, ainda que inacreditável. Não sei como decidir. Acho mais que sua teoria das almas grupo, sob o comando de um só espírito, resulta de confusão, compreensível em outro tipo de mentalidade, mas inaceitável em Mears, entre o conceito de personalidade e o de individualidade. De fato, o que ocorre é que o espírito, ou melhor, a individualidade, é a soma de todas as experiências e de todo o aprendizado recolhido em cada existência da alma, que por sua vez não passa de espírito encarnado, aliás, reencarnado, como ensina a codificação. As almas podem, portanto, ser consideradas como personalidades nas quais o espírito se manifesta em cada uma de suas encarnações, mas não constituem unidades isoladas e responsáveis pelos seus atos, apenas diversas delas a um só espírito, presas, diversas delas a um só espírito, como bananas a um cacho. É possível que Mears tenha feito aqui outra confusão compreensível, mas indesculpável, com o que costumamos chamar de espírito guia. Repito que não sei como atinar com as razões que o levaram a tais especulações. Em resumo, é difícil crer que Mears, na condição de espírito desencarnado, tenha escrito tais incongruências e fantasias, muito do que nem foi possível comentar aqui para não alongar demais essa breve notícia. Como, no entanto,
Sua identidade é atestada por gente da qual não temos o direito de questionar a competência nem a idoneidade, só resta a opção de que ele levou para o mundo póstumo graves equívocos nas suas formulações ideológicas, a despeito da brilhante obra que deixou aqui, sob vários outros aspectos relevantes. Por isso tudo é que Allan Kardec e os seus amigos espirituais tanto insistiam no cuidadoso exame de todo o material de origem mediúnica, venha de onde vier, seja por meio do médium que for. É que não nos impressionássemos com a assinatura aposta às comunicações. Estamos aqui perante um exemplo dramático dessa realidade. Ainda que o texto seja mesmo de Mears, como parece, nada justifica seu aproveitamento, senão como exemplo de que até pessoas do seu nível intelectual e experiência podem produzir teorias e formulações totalmente inaceitáveis em face da lógica e do bom senso e ao arrepio de fatos perfeitamente estabelecidos pela reiterada observação. Realmente, o ser humano não se transforma em sábio de tudo, não se transforma em sábio que tudo conheça, apenas porque desencarnou, mas é certo que muitos de nós levamos para o plano espiritual pesada bagagem de preconceitos e teimosias. Pelo menos enquanto não alijarmos toda essa carga, precisaríamos ter o bom senso de não tentar ensinar aquilo que ainda não aprendemos.